hoje. Pergunto ao primeiro secretário se há número legal. Senhor presidente, há um número legal. Peço à vereadora Maria Ribeiro faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, senhores assessores, boa noite. Oferta da viúva. Jesus sentou-se defronte do cofre de esmola e observava como o povo deitava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Chegando uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas no valor apenas de 1 quadrante. E ele chamou os seus discípulos e disse-lhe: em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou mais do que todos os que lançaram no cofre, porque todos deitaram do que tinham em abundância. Esta, porém, pôs de sua indigência tudo o que tinha para o seu sustento. Palavra do Senhor. Peço ao primeiro secretário faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 13 de outubro de 2021. Aos 13 dias do mês de outubro de 2021, no Salão Nobre Vereador José Francisco Xavier, nesta cidade de Comendador Levi Gasparian, realizou sessão ordinária com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo número legal, o senhor presidente deu por abertos trabalhos, passando-se a leitura de trechos da Bíblia Sagrada, e, na sequência, da ata da sessão anterior, que, não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, como não haviam matérias para serem lidas no expediente, passou-se as pequenas comunicações. Ocupou a tribuna a vereadora Maria Aparecida Ribeiro, que iniciou seu discurso destacando o projeto de lei número 007 de 2021, de sua autoria, que denomina Carmelita de Carvalho, a sala número 3 da Policlínica Dr. Altino Moreira. A vereadora registrou que tivera o prazer de conhecer a homenageada e acrescentou que aceitaria a honra de apresentar à casa o projeto de lei número 007 de 2021, que daria à sala número 3 da Policlínica o nome da mãe da primeira-dama, Heloísa Maria de Carvalho Laje Manarino, que fomentava no município um programa de defesa da mulher, envolvendo diversos segmentos gasparienses. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro lembrou que o histórico de Carmelita de Carvalho já tinha sido apresentado durante a leitura do projeto de lei número 007 de 2021, porém, emendou que existiam muitas carmelitas no país, visto que, naquele momento, ocorriam muitos casos de discriminação de gênero. A vereadora externou sua felicidade com o fato de a senhora Heloísa Maria de Carvalho Laje Manarino ter abraçado o programa do governo do Estado, adequado à realidade do município, visto que era muito importante qualquer passo dado pela sociedade ou pelos administradores públicos a favor da proteção da mulher. A vereadora declarou que era preciso avançar nessa área e afirmou que, infelizmente, ainda eram cometidos muitos crimes cruéis contra as mulheres, ressaltando que era fundamental que a sociedade desse passos importantes para frear esses atos, como fizera a primeira-dama do município. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro argumentou que o programa iniciado pela senhora Heloísa Maria de Carvalho Laje Manarino não se preocuparia somente com a mulher que sofrer agressões físicas, mas também com aquela que for agredida moral e emocionalmente, oferecendo-lhe tratamento na rede pública municipal de saúde. A vereadora frisou que esse processo seria iniciado na sala número 3 da Policlínica, que passaria a levar o nome de Carmelita de Carvalho, e aproveitou para pedir o apoio dos pares à sua proposição. Continuando seu discurso, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro comentou o projeto de lei número 008 de 2021 de sua autoria, que dispunha sobre a criação do selo Empresa Amiga da Mulher no município, e emendou que a referida proposição também era uma forma de contribuir com o programa de proteção à mulher gaspariense. A
A vereadora ressaltou que a participação das empresas era fundamental, visto que as mesmas poderiam criar programas com o objetivo de auxiliar e fortalecer os egos de suas funcionárias, que passavam por inúmeras dificuldades para cumprir suas cargas horárias. A vereadora afirmou que, com a Secretaria Municipal de Comércio e Indústria, era ocupada pela senhora Joana Smith, uma mulher que era mãe, esposa e empreendedora. Certamente, a futura lei municipal seria muito bem aceita, o que contribui muito para o desenvolvimento do programa inserido no município pela primeira-dama. Na sequência, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro argumentou que era importante destacar também a violência contra as crianças, os jovens, os idosos, e acrescentou que, em algumas situações, essas pessoas sofriam com as consequências da violência praticada contra as mulheres, já que os atos cruéis podiam se estender aos filhos, a uma sogra, a um sogro, a um pai, a uma mãe, dona de casa. A vereadora declarou que se sentiu orgulhosa diante da iniciativa da senhora Heloísa Maria de Carvalho Lage Manarino e acrescentou que esperava que todos abraçassem o programa, ressaltando que gostaria também que as empresas participassem da campanha e colaborassem com o quadro social gaspariense. Em a parte, o vereador José Fernando Schaefer destacou a importância do projeto de lei número 008/2021 e afirmou que eram recorrentes relatos de violência e de abusos contra as mulheres, principalmente contra jovens universitários. O vereador relatou caso de jovem universitário abusada em festa realizada dentro da faculdade e emendou que o reitor da instituição decidir não apurar o caso para não colocar em risco o nome do estabelecimento de ensino. O vereador José Fernando Schaefer frisou que era um abuso e uma irresponsabilidade o fato de não ter sido dado seguimento à apuração do caso da jovem abusada. E lembrou que, em muitas situações, algumas pessoas ainda julgavam as mulheres abusadas como culpadas pela violência que sofreram em razão de estarem em determinado lugar, de apresentarem determinado comportamento ou da roupa que vestiam. O vereador comentou que ainda existia muito preconceito em relação às mulheres no país e acrescentou que o projeto de lei número 008/2021 era muito importante, visto que as empresas do município possuíam em seus quadros de funcionários um grande número de mulheres, ressaltando que muitas delas trabalhavam com mais disposição do que muitos homens. O vereador José Fernando Schaefer afirmou que o projeto de lei número 008 era uma forma de chancelar o respeito e a dignidade que a Casa e o Executivo dispensavam a todas as mulheres gasparienses. Retomando o uso da palavra, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro comentou que, apesar de os legisladores não poderem mudar o quadro da violência no país em apenas um mandato, era possível iniciar uma nova era no município, visto que, respaldados por lei e com atitudes, poderiam diminuir casos de violência contra as mulheres, crianças e idosos. A vereadora declarou que estava muito feliz com a iniciativa da senhora Heloísa Maria de Carvalho Lage Manarino e reiterou seus agradecimentos à primeira-dama pela oportunidade de apresentar à Casa os projetos de lei número 007 e 008 de 2021. A vereadora desejou muito sucesso à esposa do chefe do Executivo e ressaltou que, se as ações fossem tomadas de acordo com o Programa de Combate à Violência contra a Mulher e com o projeto de lei número 008 de 2021, o quadro social seria mudado, principalmente pelo fato que, de acordo com o programa, até mesmo os homens violentos receberiam tratamento. Em a parte, o vereador Vitorino de Oliveira destacou que o projeto de lei número 008 de 2021 não poderia vir de melhores mãos que as da vereadora Maria Aparecida Ribeiro por sua importância como legisladora, mulher, mãe e amiga. E acrescentou que somente a vereadora Rosileia Gama poderia também ter apresentado uma proposição de tamanha relevância. O vereador lembrou que no país, infelizmente, a mulher ainda ficava sempre em segundo plano e afirmou que acreditava que o projeto de lei número 008 de 2021 vinha em uma hora oportuna, visto que a referida proposição não teria validade se não houvesse pessoas dispostas a cumpri-la. Retomando o uso da palavra, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro frisou
que eram sábias as palavras de seu par, visto que existiam por trás de toda sua proposição pessoas com vontade de trabalharem respaldadas com garantias. Em a parte, o vereador Newton de Oliveira argumentou que o Brasil era um país ainda em transição, que buscava o equilíbrio em questões que envolviam mulheres, negros, homossexuais e outros grupos que sofriam discriminação, e emendou que as crianças brasileiras já estavam aprendendo a discutir e a se posicionar corretamente sobre esses temas. O vereador apontou que o projeto de lei número 008 demonstrava aos jovens e às crianças que deveria ocorrer uma abertura para um país mais flexível e para uma mudança da concepção machista e rígida de que um gênero sobrepujava o outro. O vereador Newton de Oliveira frisou que todo ser humano merecia dignidade e declarou que a mulher que trabalhava e cuidava de sua família, não por imposição, mas por ter o objetivo de fazer a diferença na sociedade, deveria ter seu valor reconhecido. O vereador afirmou que todo reconhecimento à mulher era bem-vindo e teria sempre o seu apoio. Retomando o uso da palavra, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro parabenizou seu par pelas sábias palavras e emendou que a família era a sociedade em miniatura, ressaltando, para finalizar, que no dia em que as famílias estivessem bem, independentemente da parte do planeta onde se encontrasse, a sociedade também estaria bem. Na sequência, como não haviam mais oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a ordem do dia, com a apreciação do processo número 044/2021, projeto de lei número 007/2021, de autoria da vereadora Maria Aparecida Ribeiro, que denomina Carmelita de Carvalho, a sala número 3 da Policlínica Dr. Altino Moreira. Após a leitura e aprovação por unanimidade dos pareceres das comissões permanentes, foi também aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 007/2021. Em atendimento ao requerimento do vereador Hamilton Mendes Henrique, foi aprovada a dispensa de interstício, passando-se a segunda votação. Após a leitura do projeto de lei número 007/2021, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Continuando os trabalhos, foi analisado o processo número 45 de 2021, projeto de lei número 008 de 2021, de autoria da vereadora Maria Aparecida Ribeiro, que dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga da Mulher, no município de Comendador de Gasparinhã, e da outras providências. Após a leitura e aprovação por unanimidade dos pareceres das comissões permanentes, foi também aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 008 de 2021. Em atendimento ao requerimento do vereador Hamilton Mendes Henrique, foi aprovada a dispensa de interstício, passando-se a segunda votação. Após a leitura do projeto de lei número 008 de 2021, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, como não haviam mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, nem mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores José Fernando Schaefer, Newton de Oliveira, Thiago Reis de Paula, Sérgio Nepomuceno de Souza, Leonardo Francisco, Hamilton Mendes Henrique, Thiago Frederico Maia e da vereadora Maria Aparecida Ribeiro, encerrando a sessão dos trabalhos labrou-se o presente ato, que vai por mim, primeiro secretário, datado e assinado, Comendador Levi Gasparinhã, 13 de outubro de 2021. Lida a ata, coloca em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloca em votação. Desculpa, presidente. Teve uma parte em que a vereadora Maria Aparecida Ribeiro, no texto da ata, disse que os homens violentos também teriam tratamento. Os homens violentados, no caso. Não, seriam os homens violentos. Os violentos mesmo. Aquele que Porque teria um tratamento. E já tem esse tratamento no Estado, entendeu? eu não tinha entendido desse jeito. Não bate na patroa, não, viu? Então não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado, for ao contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Como não tem matéria na ordem do dia, eu convido o vereador Newton Lee a fazer o uso da palavra. Antes de qualquer coisa, desejo uma boa noite a todos os presentes, todos os novos vereadores, amigos aqui. Presidente, eu venho à tribuna hoje, nós iremos votar a LDO, né? Mas acredito que existem alguns erros nos cálculos das estimativas, né? Para que a gente tenha noção, o ano passado, de 2020,
nós arrecadamos 52 milhões e nós tínhamos uma previsão orçamentária de 76 milhões, se não me falha a memória. Ou seja, a gente deu o aval para que pudesse acontecer gastos além do que o município poderia ter arrecadado. E as estimativas calculadas nos últimos 3 anos não colaboram para a projeção de 95 milhões de orçamento para o ano de 2022. Até porque, né, de acordo com o RRO e a RGF, que é disponibilizada no site da Prefeitura, para que todos os vereadores tenham noção, até o mês 8 foram arrecadados quase 42 milhões, numa previsão de 70, 80 milhões. Então, assim, e nós temos mais 2 meses, pelas projeções, no máximo que poderia ser arrecadado aí seria no máximo 60, 65 milhões. Ou seja, um orçamento superestimado, mais um ano superestimado, dando o aval para que o Executivo possa, de repente, fazer gastos excessivos. Óbvio que aqui eu não, de repente, submetendo ao apreço dos pares, acredito que, de repente, não que esteja errado, mas pelo menos o vereador, eu, Newton, hoje não me sinto respaldado, de repente, para estar votando a lei. Vontade, presidente. Referente ao ano passado, até havia comentado com o nobre colega até sobre esse assunto. E antes de vir, né, esse projeto de lei para cá, eu levei o mesmo assunto ao chefe do Executivo, bem como ao secretário de Fazenda e ao controlador. Ele até havia me alertado em relação ao assunto pautado aí pelo nobre colega, quando na oportunidade lá do prefeito Walter Lavinas. Então, foi feito todo o levantamento, e dentro desse projeto está relacionada a questão dos royalties do petróleo, dos atrasados no retroativo, né, que está, provavelmente esse mês já começa a entrar também a questão do retroativo. Então, foi muito bem discutido anteriormente. A equipe lá tem até uma pessoa, eu acho que o nosso colega conhece, o Pierre, ele está fazendo todo esse levantamento, que fez o levantamento junto com a equipe de governo. Então, eu falei com o prefeito, verifica direitinho se é isso mesmo, para que não venha ocorrer nenhum tipo de problema a posterior. Então, dentro disso, se eu tiver de votar, claro, né, eu votarei a favor, acreditando e confiando em tudo que a equipe mandaria esse projeto numa data, se não, estuda melhor. Quando o Ederson até falou comigo a questão do Dr. Walter, né, que a questão da estimativa, você não tem problema, vai estar dentro desse parâmetro aí, não vai trazer nenhum tipo de problema para o governo. Então, eu me sinto à vontade em estar votando favorável. Presidente, desculpa, de repente, discordar, entendo as contrarrazões do presidente, mas a arrecadação, quando a gente faz a estimativa, a arrecadação do município, a receita, é considerada pelo aquilo que cai no cofre. Então, não se pode fazer estimativa com um dinheiro que ainda não caiu, até porque é por isso que o município, por bastante tempo, passou por problemas financeiros, inclusive, na época, quando fui controlador do município, tive que responder por vários anos o porquê que a estimativa da despesa e receita estavam superavaliadas, considerando que o que foi arrecadado nos anos anteriores não fariam frente a uma futura despesa ou uma futura receita, que nunca acontece. Como estou dando, por exemplo, esse ano, que foi estimado quase 80 milhões, e a gente já está quase no mês 10, e foi arrecadado no máximo 50 milhões. Então, presidente, até para que eu não seja injusto, até para que a gente, de repente, não venha amanhã e que a gente possa, de repente, discutir com o Executivo de uma forma que a gente possa entender essas estimativas, é que venho aqui na tribuna hoje pedir vista do processo. Obviamente que se os pares assim entenderem que não o devem, ou que, de repente, que não há uma possibilidade, não quer discutir, acredito que sim, presidente, até porque o município passou por vários anos com déficit financeiro,
por conta de superestimar uma receita que ela não se faz, e as despesas a gente dá um cheque em branco para que faça a compra de acordo com uma receita estimada que provavelmente pode não ocorrer. E eu acho que isso é muito sério. E toda vez que é questionado e é mandado para a Câmara, uma das coisas que eu prometi para mim, que quando eu viesse aqui para a Câmara, que uma das coisas que a gente ia olhar com muito rigor seria a questão da receita e despesa. Por isso que peço aos pares esse prazo, para que de repente a gente possa discutir e acertar com o Executivo e entender essa estimativa do orçamento. Sobre uma parte, nobre colega. Profundamente eu não consigo discutir essa questão, não sou técnica. Mas eu me recordo bem que ainda no governo anterior nós tivemos problemas numa aprovação de conta. Teria sido também por esse motivo, porque depois o Tribunal de Contas rejeitou e nós aprovamos, só que na época o ex-prefeito teve que recorrer para ver as suas contas, né, novamente serem avaliadas, porque eram milhões que se falava na época que o ex-prefeito, na época, o próprio Cláudio Manarino, não tinha prestado contas. Então, eu acho que, mediante algumas situações que eu, pelo menos, já vivi, votei a favor depois da conta. A princípio, eu votei contra, por conta do relatório do Tribunal de Contas. Mas, depois, me foi convencido de que, realmente, não houve anulação daquelas despesas. Seriam essas despesas que estavam contando e que não vieram? Essas receitas que eles estavam contando e não vieram? Em certa parte, sim, porque o relatório, eu estaria sendo injusto falar para você que 100% do problema da prestação de conta foi por conta disso. Mas boa parte, posso falar para você que mais da metade, sim. Por quê? Porque se teve um déficit financeiro de quase 19 milhões de reais, porque se permitiu empenhar mais do que tinha sido arrecadado. E como ainda não tinha terminado o ano, existia, porque a previsão de arrecadação, se você está prevendo 90 milhões, você recebeu 10 milhões só. Vai que chega no último dia do ano, tem um depósito de 98 milhões, que você ainda é obrigado até a fazer um superávit. Então, assim, sempre se subestima a receita, e isso também subestima a despesa, porque a despesa eu contrato sem receita, mas receita eu não posso gastar sem que eu tenha. Então é por isso que sempre se teve um problema de orçamento em Levi, porque sempre se gastou mais do que a gente arrecada, ou pelo menos a gente prevê uma receita que ela nunca vai acontecer. E se for olhar todos os anos, presidente, e aqui eu não falo que é o problema do Cláudio Manarino, não. Se a gente pegar todos os anos do Walter, todos os anos do Cláudio, todos os anos do Suzano, e assim subsequentemente, acho que de repente do Suzano, um pouquinho meados do Suzano para cá, eu acho que no último ano dele que começou a ter esses problemas de orçamento. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa acabar. Por quê? Porque a gente corre o risco do município dar calote, não ter dinheiro para poder pagar as suas despesas. É só para lembrar que eu estou citando aqui o nome do nosso prefeito, porque foi uma situação que nós vivemos há pouco tempo atrás. E como em outros mandatos também eu estive ausente, então por isso que eu estou lembrando desta situação. Okay. Dá uma parte mais uma vez? Em relação às contas do prefeito Manarino, que na época era ex-prefeito, tem nada a ver com essa questão do orçamento. Lá o pessoal esqueceu de anular alguns empenhos, o nobre colega sabe disso. Não. Se entrar no... Tanto é que depois, igual o nobre colega disse, que o Tribunal de Contas deu oportunidade de rever, e as contas do prefeito depois teve que ser corrigida justamente no ano passado, no exercício do ano passado do governo do Walter, que o Walter precisava de fazer o acerto, então teve que também fazer o acerto das contas do Manarino na época, né? Então, só para concluir, referente ao processo, né, em pauta, é aquilo que eu disse.
Lá tem os profissionais, eu não sou profissional, não entendo tanto disso, mas fui levado ao entendimento que estava certo, que eu busquei a informação com o Ellerson, ele até me alertou referente a essa questão do Dr. Walter na época, né? E ele falou, não, pode, está tudo certinho, está tudo 100%, vai ter um superávit, né, que ele falou comigo. Então, não sou técnico, Vossa Excelência é conhecedor do assunto, então eu me levou ao entendimento que o que eles fizeram está certo. Presidente, igual eu estou falando, aqui a minha intenção não é buscar nenhum tipo de atrito com o prefeito, né? Muito pelo contrário. Sobre a questão da votação das contas dele, eu tenho o meu posicionamento. Não gostaria no momento de citar, até porque para justamente não criar nenhum tipo de indisposição com o prefeito. Não que eu tenha problema com isso, não, que se tiver que indispor, a gente vai se dispor sem problema. Mas eu não gostaria de externar aqui, mas acredito, obviamente, que a defesa dele foi brilhante e ele conseguiu o êxito. Fico feliz que ele tenha conseguido, porque, né, se ele o conseguiu, felicidade dele, mas entendo que os empenhos não poderiam ter sido anulados, até porque já existiam contratos firmados com as empresas que iam prestar serviço, no tanto que se a gente tivesse cancelado os empenhos, a gente seria obrigado a devolver uma parcela do que a gente tinha iniciado com o Estado, que a gente tinha dado o Estado tinha dado uma contrapartida com o município, mediante uma vez que a gente não fizesse ou declarasse que não iam fazer mais as obras, os valores que deveriam ser devolvidos para o Estado. Mas, assim, eu acho que no momento não é esse. O que eu peço aos meus pares é que a gente possa, de repente, ter um momento para que a gente possa discutir com mais propriedade o orçamento, até porque a gente tem prazo o suficiente para estar mais para frente, estar discutindo esse projeto de lei, né, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, que vai, na verdade, ela, no caso até da votação, prejudica a votação da LOA nesse primeiro momento, que a gente já votaria na quarta-feira, mas acredito que esse prazo não vai prejudicar de forma nenhuma o Executivo nesse sentido. Mas tão somente só para que a gente possa discutir, presidente. É o que eu venho sempre pedindo aqui, para que a gente possa discutir junto com o Executivo, que a gente possa construir, Levi Gasparian, construir um orçamento. Se amanhã tiver um superávit, Deus queira que tenha, Maria, que a gente aumente a receita, que a gente prevê. De repente, chegar lá, prever 60 milhões, a gente receba 90, 120 milhões, para que a gente possa estar fazendo todas as obras, fazendo tudo que é preciso para Levi Gasparian, mas que traga para a Câmara, a gente aprova um superávit, a gente aumenta o orçamento para que ele possa fazer as despesas que ele precisa. Eu só não gostaria de que amanhã, quando finalizasse 2022, a gente, de repente, tivesse um déficit financeiro que vai ter que ser equilibrado nos próximos 2 anos até o final do mandato dele, e se mantiver, quem vai pagar a conta é o povo de Levi Gasparian. É apenas uma sugestão. Como eu acho que nós somos 2 poderes distintos, porém devemos trabalhar em harmonia para o bem da maioria, né? No caso, para o bem de Levi Gasparian, por que a gente não convida, né, o responsável, pelo menos um dos responsáveis para esse orçamento, para a gente discutir melhor, senhor presidente? Porque eu acho que é assim que a coisa fica bem clara. Porque aí amanhã a gente não precisa ter medo de nada, porque nós vamos ter aqui a reunião, né, gravada, tudo. Não, porque na ocasião em que a gente toma uma decisão aqui dentro, de uma forma não tanto discutida, lá fora a gente é muito mais cobrado do que os atos do prefeito. Então, no caso, o senhor está falando muito no Edson, eu confio demais nele, acho um cara, assim, muito profissional. E se convidasse para ele vir aqui na quarta-feira fazer a explanação, tirar essas dúvidas, né? Ou mostrar caminhos que pode levar a gente uma votação tranquila, uma votação consciente. É apenas uma sugestão. A casa que decide. Muito obrigado, presidente. É o que eu tinha para dizer hoje. Requerendo a vista do processo. Vou colocar agora a apreciação, o pedido de vista do vereador Newton Ney. Coloco o pedido de vista em votação. Uma parte. Calma, Sérgio. Boa noite, presidente, novos colegas.
a todos aqui presentes. Eu vou votar favorável ao pedido de vista do nobre colega aí, até porque que eu acho que isso não vai prejudicar nada ao Executivo e para dar um esclarecimento para a Câmara também, que às vezes a gente fica meio esquecido, as coisas chegam aqui de uma maneira sem um esclarecimento para a gente. E eu queria até perguntar, que eu estou meio em dúvida, esse orçamento, quando vem para a Câmara, ele passa por uma reunião com a população, né? Uma convocação, não passa? Não, isso aí não. Né? Você sabe explicar? Ou não? Não, ela não passa por audiência pública, né? Até porque é uma projeção que ela é feita de acordo com aquilo que foi arrecadado no ano. Então, no ano anterior, se faz uma projeção, pega o IPCA e faz a projeção para o orçamento seguinte. Eu chamo a atenção a isso, presidente e nobres colegas, porque a gente já fez uma previsão de orçamento para o ano passado, para esse ano, de 73 ou 78 milhões. A gente já jogou mais 7%, 8% de projeção para frente de uma receita que ela não vai se efetivar. Ou seja, a gente está dando um cheque em branco para que, de repente, por uma despesa, uma contratação. Eu não estou dizendo aqui que o prefeito vai errar se ele fizer a contratação, não, porque existe orçamento e ele tem vontade de fazer a obra, ele vai pegar e vai contratar. Só que essa contratação, alguém vai ter que pagar e às vezes a gente não vai ter orçamento. Eu não sei, eu sou capaz de apostar aqui com os nobres colegas que em Levi Gasparian nunca se teve contingenciamento de despesa. Uma vez que você está vendo que a sua receita não segue uma projeção de arrecadação que vá fazer suficientemente frente às despesas, você tem que contingenciar a despesa, ou seja, eu tenho que parar de empenhar, eu tenho que parar de licitar até que a receita volte a andar dentro dos trilhos. Então, assim, eu acho que o município está crescendo, eu acho que a gente tem condições de discutir, não de briga, mas uma discussão de crescimento, de evolução do município. Os vereadores entenderam o que é o orçamento, a gente discutir o orçamento, falar que, de repente, igual, por exemplo, a gente vai votar uma lei de diretriz orçamentária, que ele falou que ia fazer as taças d'água e não tem previsão de construção de taça d'água na lei de diretriz orçamentária. Tem de estrada, tem de praça, tem tudo aquilo que sempre foi colocado e que nem sempre também às vezes é feito. Eu acho que a gente tem que começar a discutir para que o município cresça, que a gente evolua e o prefeito também possa fazer uma gestão equilibrada e de acordo e sempre trabalhando com os vereadores. Eu acho que trabalhando em conjunto ninguém perde. Todo mundo sai ganhando. Não existe ganhador nem perdedor. Eu costumo dizer que numa discussão técnica, quem sabia menos aprende e quem sabe mais evolui, discute e solidifica o seu conhecimento. Eu acho que é nesse contexto que eu quero abrir, de repente, para a gente olhar o orçamento. Para que, de repente, se eu estiver errado, para que eu cresça, e se, de repente, tiver alguém que não estimou corretamente, possa fazer o que eu acho que é correto. Qual seria o tempo da vista, senhor presidente? Então, geralmente, eu ia até perguntar isso. O pedido de vista é 15 dias, né? 15 dias pela complexidade. 15 dias... 14 dias. Então eu não vejo nenhum problema em votar favorável ao pedido de vista aí. É só isso. Eu também vou votar a favor, senhor presidente, apenas para a gente tirar dúvidas e depois, quando a gente for indagado nas ruas, com as pessoas, com os munícipes, a gente explicar detalhadamente, porque, sinceramente, eu, no momento, não me vejo em condição de discutir profundamente essa questão. E eu gostaria muito que o senhor convidasse algum representante do chefe do Executivo para vir aqui, usar essa tribuna e conversar com a gente. É conversar conforme o nobre colega disse. Vamos conversar, vamos explicar a situação, porque números são números, né? E atos são atos, atitudes são atitudes. Deixar bem claro para os nossos colegas que foi disponibilizada a cópia de todos os projetos dos senhores. Então, tiveram tempo suficiente para poder analisar. Claro, eu não tenho muito entendimento, mas o nobre colega que é mais entendido teve o projeto aí
disponível, né, para poder também analisar para a gente. É bom a gente ter uma pessoa do nível do nosso vereador Nilton, que conhece, esteve no Executivo e, claro, vou colocar aqui em apreciação, mas deixar bem claro que foram disponíveis todas as cópias dos projetos dos senhores. Então, que não deixe para poder analisar num momento desse, que possa, quando receber, pode ir até o Executivo, lá está sempre as portas abertas. Então, eu deixo aqui claro para poder esclarecer isso. Então, para aproveitar o período que teve a primeira votação, e teve o prazo também deixado para a segunda votação, e os nobres colegas poderiam muito bem ir até o Executivo para poder analisar mais. Caso independente, caso passe ou não passe, eu vou convidar uma pessoa do Executivo para poder esclarecer mais ainda aí os fatos. Presidente, uma parte, novamente. Só gostaria de esclarecer, presidente, que se você for olhar pela data em que foi elaborado o projeto de lei foi elaborado em agosto. Ou seja, toda a equipe, aí nós não estamos falando do vereador Nilton aí, nós estamos falando de toda uma equipe do Executivo. Teve 6 meses com todas as informações, com todos os relatórios que eles dispõem, com toda a equipe que eles têm, eles puderam fizeram em 8 meses o projeto de lei que a gente está apreciando. Obviamente, presidente, que eu recebi o projeto de lei. Só que é humanamente impossível, além de todas as nossas funções laborais, a gente também tem família, a gente também tem o nosso dever como cidadão e como pai. Então, assim, às vezes fica difícil. A gente tem que olhar uma RGF para comparar, a gente olhar as estimativas para poder ver se as estimativas estão corretas, se a lei se está de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal número 101. Então, assim, óbvio que eu posso dizer com certo prazer, às vezes, e uma grande responsabilidade, que às vezes o conhecimento nos traz uma grande responsabilidade, nos traz algum benefício, mas também nos traz muita responsabilidade. Então é por isso que às vezes a gente questiona, porque se eu tenho um defeito, eu não consigo olhar e deixar passar sem que a gente possa discutir, sem que a gente de repente possa entender, para que amanhã eu confortavelmente possa dizer assim, não, olha, eu aprovei porque eu achei que realmente não estava, mas me provou que a estimativa e todos os relatórios estão corretos de acordo com a legislação pertinente. Então, presidente, assim, peço desculpa, de repente, se parece que é um afã ou alguma coisa que deixou para o último momento, realmente poderia ter votado na primeira, poderia ter sido discutido na primeira votação, mas infelizmente eu não tinha dados. Aí sim, eu poderia dizer para vocês que eu estaria sendo, desculpa a palavra, mas leviano. Por quê? Porque eu estaria votando ou pedindo algo que eu não teria ainda as minhas convicções bem definidas para que pudesse pedir a vista do projeto, para que a gente possa, de repente, discutir de igual para igual. Como eu sempre digo, a minha intenção é discutir de igual para igual. Não é vencer uma disputa. Já perdi algumas aqui, inclusive tinha dito que o prefeito, de repente, não iria fazer e ele fez. Então, assim, eu não tenho medo nenhum de repente, perder uma disputa, vereador. Eu não tenho medo, de repente, de discutir. Eu tenho medo de me permanecer calado quando eu deveria falar. É só isso. Eu peço perdão pelo inconveniente. Não é nada pessoal não, tá, nobre colega? Para dizer que Vossa Excelência aí, eu até digo, pessoal, é a sumidade na parte de onde lhe compete, né? Então, se nobre colega que é entendido no assunto tem dificuldade, que eu digo, de tempo, né, para poder verificar todo esse assunto, imagine eu que sou leigo, eu vou falar de mim, né, que sou leigo no assunto, eu preferi acreditar na equipe que lá elaborou esse projeto. Tá? Então, eu coloco o pedido de vista em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado aí pelos vereadores presentes, pedido de vista. Então, o prazo é de 14 dias, né? Então, eu vou convidar para a próxima sessão, para que ou o controlador, ou o secretário de Fazenda, possa vir aqui tirar alguns esclarecimentos dos nossos colegas. Agradeço os pares.
E dizer também que o nobre colega, o Léo Mancha, né? Ele foi nomeado secretário de... Não está aqui, porque foi nomeado secretário de esportes. E na quarta-feira estaremos aí, já foi convocado o Diego para assumir aí a vaga dele, aí, a suplência. Então, como não há mais nada a tratar, dou por encerrado o trabalho de hoje, agradecendo a presença de todos.